E a gravação, tá, pessoal? Então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecido, Pai, por esse momento, por esta oportunidade de estudo dessa doutrina maravilhosa, que nos orienta, nos consola e nos faz a cada dia cristão melhor. Pedimos todo o amparo, toda a luz para o nosso irmão Fabiano, que hoje vai nos dirigir o nosso tema 23. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigo, e assim queremos dar por início o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Pessoal, boa noite então para vocês. Vamos dar início, já estamos na reta final do nosso livro, mais para o final do que para a chegada, né? Sim. E a gente fez uma viagem aí com o Mauro. Ao longo do curso a gente odiou ele e depois a gente foi ganhando uma certa simpatia, eu percebi, né, pelo Mauro. Não pelo seu problema, mas pela forma como as coisas foram sendo conduzidas pelos espíritos. A gente esperava uma coisa, porque é nosso, né, humano, e de repente os espíritos tomaram outro caminho, que não foi aquele caminho que a gente esperou. E aí também a gente pôde ver, ao longo desses capítulos, até o dia ou capítulo anterior, como é que o plano... Bom, como que o plano espiritual trabalha. Vocês perceberam? É totalmente diferente do nosso, né? Então, eles nos apresentaram um panorama de uma forma que vai ser no futuro aqui na Terra. Né? Como lidar com os processos e problemas humanos nossos. Principalmente nessas áreas psíquicas, né? Porque são esse campo todo da sexualidade, tudo aquilo que envolve o imagético, os transtornos, eles só respingam no corpo, mas eles são na mente, né, do espírito. E aí nós vamos, então, para o capítulo. Eu vou passar para o Roberto antes do que ele quer falar, mas só para a gente se situar, o capítulo 23, convite à reflexão e ao testemunho. Queria falar alguma coisa? Enquanto eu abro. Bem rápido. Fabiano, muito feliz essa tua colocação. Realmente a gente, no início, tinha uma má vontade, digamos assim, né? Para amenizar um pouco com o Padre Mauro. Mas eu fiz um paralelo com a expectativa que o povo judeu tinha em Jesus, que viria um grande guerreiro, vingador, né? E não aconteceu nada disso. Muito ao contrário. Ele veio com muito amor e ensinar à humanidade o perdão, né? Uma coisa tão importante. E eu acho que aqui ocorreu mais ou menos nos mesmos moldes, né? A gente tinha uma expectativa e as coisas se encaminharam, vamos dizer, de forma mais terna, né? Para um outro caminho bem diferente. Exato. Era isso. Não, é que o que acontece? A gente... É natural, né, que a gente tenha esses pensamentos, porque a gente está no corpo humano, a gente tem a nossa história de vida, a nossa história não só de vida, mas espiritual, a nossa bagagem e a forma como nós entendemos. Durante todo o processo do capítulo do livro, eles jamais deixaram entender que eles estavam concordando com ele, em nenhum momento. Mas, digamos assim, para nós, a justiça ela tem que ser feita dessa forma como nós fizemos. Só que o plano espiritual sabe do nosso passado. Entende? Então, ele sabe o passado de todo mundo. Então, o ideal, já que todo mundo vamos dizer assim, reincidente nos crimes, o melhor é que a gente amenize um pouco para que a gente vá conversando. Aí a gente pensa assim, né? Mas não é bem assim, eu acho que deveria ser assim. Tá, tudo bem, é nosso pensar assim. Mas o plano espiritual sabe que, como todos nós somos ainda reincidentes, o melhor é a gente ir com um pouco mais de cautela. Deixa a emoção de lado, vamos raciocinar mais e vamos deixar a emoção não vir tanto, né, para cima de nós. Bom,
capítulo de hoje está aí na tela, 23, convite à reflexão, e é um testemunho. Então, o que é que ele vai nos dizer esse capítulo, né? Eu vou convidar, como disse, alguém para ler o capítulo, então, para nós. Alguém se Eu prontifica? posso começar, Fabiano. Tá bom, então, vamos lá. A viagem de iluminação interior se alonga por um grande percurso que deve ser vencido com sacrifício e vontade bem direcionada. Qualquer tentame de crescimento pessoal é sempre o resultado do querer de cada espírito, com a contribuição do realizar com denodo, sem o tornar-se inexequível o progresso. É, portanto, compreensível que nos ideais de engrandecimento moral e espiritual, as criaturas humanas enfrentem-se lutas acerbas e obstáculos aparentemente intransponíveis. Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, não se eximiu aos testemunhos nem às dores, a fim de ensinar-nos que, se assim procediam em relação a ele, o ramo verde da árvore da vida, que não se faria o galho seco e quase inútil que somos nós. Desse modo, é sempre medida de bom tom e de equilíbrio precatar-se todo aquele que aspira a alcançar patamares espirituais mais elevados contra as próprias imperfeições e o mal que nele mesmo existe, responsável pelo acoplamento dos plugs, que são portadores de hóspedes indesejáveis e perturbadores, encarregados de gerar obsessões. No clima psíquico de harmonia e expectativa, pois a que nos referimos em página anterior, o médium orador deu início à palestra que deveria proferir sobre a telementalização da plecária Madre Clara de Jesus. Queridos irmãos, no ideal espírita, iniciou o médium com doce vibração. Paz seja conosco. Alargam-se os horizontes do serviço de iluminação de consciências, a que fomos chamados pela doutrina espírita, que liberta o ser humano das algemas da ignorância e da perversidade. As suas propostas edificantes enriquecem as criaturas com a expectativa de felicidade próxima e oportunidade de construção do bem em toda parte. Transforma-se a paisagem terrestre ante as perspectivas que se abrem, ampliando o discernimento de todos e a sua faculdade de pensar. Como consequência, caem as muralhas do servilismo e do medo, enquanto a coragem da fé racional dignifica e estimula ao cumprimento dos deveres elevados todos aqueles que se deixam penetrar pelos seus incomparáveis ensinamentos. Programado para renovar a Terra e oferecer os elementos da lógica e da experimentação que faltam a todas as religiões, o Espiritismo, nesse momento, é o cumprimento da promessa de Jesus em torno de o Consolador, que ele enviaria a seus discípulos, de forma que pudessem ser recordadas suas lições, que seriam esquecidas, conforme aconteceu, e ditas coisas novas, que então não se podiam suportar, e que tem cabido à ciência desvendar-lhes os conteúdos profundos, qual vem sucedendo. Sem alarde, nem utilização de artifícios mentirosos, o Espiritismo implanta-se com vigor nas mentes e nos corações, favorecendo a humanidade com um archote luminoso da verdade que dilui as sombras que vêm predominando no orbe terrestre, gerando loucuras e destruição. Graças à sua lógica robusta e aos fatos que demonstram a imortalidade da alma, sua comunicação com os homens e a justiça
das reencarnações convence, comove e arrebata as pessoas sinceramente interessadas na compreensão dos fenômenos da vida e na interpretação dos enigmas que se vêm arrastando sem explicação através dos milênios, nos campos da filosofia, da psicologia, da cultura em geral. Em face dos seus ensinamentos lúcidos, o homem deixa de ser o herdeiro do pecado de Adão e Eva, ou o Lúcifer das tradições judaico-cristãs do passado. Através da revelação dos espíritos, o processo de evolução é muito mais complexo do que o apresentado no arquetipo bíblico, resultando no avanço antropopsicológico, etapa a etapa, pelos incontáveis mecanismos da vida, até atingir a sua humanidade atual, etapa que o prepara para seguir rumo do infinito. Diante Roberto, dele... Só um momentinho para nós, só para não perder uma terminologia. Ali é um termo da Joana, tá? Antropossócio-psicológica, é tudo junto mesmo a palavra. Ela é comprida, mas ela é dividida em 3 etapas. Ela tem até, inclusive, no capítulo, em um dos livros dela, não me recordo agora, ela tem um capítulo que fala sobre antropossócio-psicológica. Então, ele está querendo dizer assim, ó, que resultando dos avanços antropossócio-psicológico, etapa por etapa, que é o processo da evolução. Primeiro, antropos, que é a antropologia, a história da humanidade, da evolução dos seres, né, desde os invertebrados, unicelulares, passando pelos animais, depois pelos hominídeos, né, isso é antropologia. Sócio, que é da psicologia, porque daí tinha a mente também estava no processo. Não, sócio é de sociedade, que ele constrói, então, sociedade, conjunto, e psicológico, porque ele é único. Então, ele é uma história, ele vive em sociedade, e ele é único. Então, ele vai dizer, né, etapa por etapa, pelo incontável mecanismo da vida, até atingir a humanidade atual, até nesse processo atingimos, então, ao que nós estamos agora, e prepara para seguir no rumo do infinito. Então, tu vê como eles trabalham em equipe mesmo, né? Porque ele não iria colocar essa terminologia da Joana ali se ele não tivesse lido, ou pelo menos Joana lá, ou a Joana não estivesse interferindo aí, que para mim, Madre Clara de Jesus é a própria Joana de Ângeles. Diante dele, encontram-se as complexas possibilidades de conquistas incomparáveis, em si mesmo e no mundo externo, onde se encontra, de modo a alcançar as metas da felicidade que o aguarda e da plenitude a que está destinado. Portador do sublime fanal de erradicar da terra o mal que nela predomina, porque os espíritos que aqui nos encontramos reencarnados, salvadas algumas exceções, ainda somos primitivos e ignorantes, vítimas do egoísmo e das paixões mais grosseiras. Estamos convocados ao esforço de transformação pessoal para melhor, modificando impulsos que se tornam sentimentos e estes emoções elevadas que nos conduzirão às instituições de que desfrutaremos como seres noéticos que iremos ser. Todavia, para alcançarmos esse sublime objetivo, quantas lutas e entraves teremos que vencer? Porque se encontrarem em vigor o domínio da astúcia e da crueldade, o poder da força e dos expedientes da traição, que geram amargura e desdita, o espiritismo, na sua condição de adversário natural do materialismo, constitui-lhe grave ameaça que deve ser combatida com denodo e sem cessar. Em perfeita vinculação com a erraticidade inferior, essas mentes que se refestelam na grandeza ilusória
e esses sentimentos que se nutrem dos vapores meféticos das entidades odiendas que nos dominam. Diante dos avanços do pensamento espírita, armam-se de violência e de maldade para tentar impedir que se consuma o objetivo da renovação do planeta, fadado a alcançar o nível de mundo de regeneração. Os espíritos desditosos e falsamente felizes, que se comprazem no campeonato da insensatez e no intercâmbio contínuo com aqueles que lhes são afins, temem as conquistas da doutrina espírita e levantam-se agora para o grande enfrentamento, no qual esperam o triunfo, em razão dos instrumentos de combate com que se equipam para a batalha e que já deflagraram. Planos escusos e métodos arbitrários vêm sendo colocados em prática, objetivando aqueles que se entregaram à causa do bem e se tornaram seguidores do Mestre de Nazaré, a quem eles detestam e buscam vencer nas suas alucinadas programações de doentias perseguições. Tendo sido assim, através da história, essa luta que resultou na adulteração, interpolação e alteração das palestras de Jesus, na criação de rituais e hierarquias humanas, em guerras lamentáveis que foram declaradas em seu nome, predominando a arrogância e o despudor que os caracterizavam, de forma que a sua mensagem chegou até os nossos dias profundamente alterada, e os seus exemplos suspeitos de legitimidade, como decorrência daqueles que serão seus herdeiros históricos, interferindo psiquicamente nos bastiões da fé tradicional, deturparam, afastando-a das raízes em que pareciam fincar-se, constituindo-se uma doutrina mais humana que divina, com objetivos mais terrestres que espirituais. Tá bom, até aí. Nós podíamos fazer assim, eu indico para vocês o livro Francisco de Assis na Visão Espírita. Esse livro, ele, claro, é um livro que vai contar a história de São Francisco, né? E nada mais é do que o próprio João Evangelista, o apóstolo de Jesus, que reencarna na Terra. Só que São Francisco, ele vem com uma proposta de reestruturar a Igreja, então, de Jesus. Porque os espíritos das trevas entraram na Igreja, ou seja, eles reencarnaram, se assomaram das vestes dos sacerdotes, tomaram lá, né? E eles não destruíram a Igreja, eles retiraram Jesus dela. O que está acontecendo conosco? Esses espíritos, você sabe como é que funciona um parasita? Por exemplo, um parasita, ele nunca destrói o seu hospedeiro, tá? Ele usa o seu hospedeiro para propagar a sua, para se manter vivo e propagar a infecção. Por exemplo, se tu olhar para uma árvore, e tu vai ver na árvore, tem aquelas raízes que se enlaçam na árvore, é uma espécie de parasita. Ele não mata o hospedeiro, ele se alimenta do hospedeiro. Então, o projeto de espíritos que ainda querem manter-se nos vícios, né, não é destruir os templos religiosos. Eles querem retirar Jesus. Bom, mas como é que se retira Jesus de um templo religioso? Tira-se, tirando, por exemplo, a caridade, colocando em xeque Jesus, por exemplo. Bom, Jesus era humano. Bom, se ele era humano, que nem nós, né, tinha seus defeitos, então o seu evangelho pode ser discutido. Ele pode ter errado alguma coisa no evangelho. Assim, gente, nós precisamos entender uma coisa. Jesus se fez humano. Ele não era humano. É diferente. Olha só,
uma professora que entra numa escola primária, ela não nasceu e se fez naquela escola. Ela está ali agora naquela escola, mas a trajetória dela, enquanto estudante primária, depois secundária, depois graduada, e assim se vai, foram em outras escolas. Ela, então, volta para trás no conhecimento para guiar aqueles outros. Então, ela não é aluna daquela escola, ela não faz parte daquele movimento, ela está ali para promover aquelas crianças. Assim é na hierarquia espiritual. Jesus fez a sua evolução em outros planetas, ele é mais velho que nós na evolução há bilhões de anos. Então, quando ele vem à Terra, ele se faz homem, mas ele não é um homem como a gente concebe. Por exemplo, ele não tinha o assédio, ele se conhecia tanto que vamos dizer assim, essas questões da sexualidade não tocavam mais nele. As mulheres, elas se apaixonavam por ele não sexualmente, elas se apaixonavam porque ele era um homem que não desejava elas, porque todos os homens da época se aproximavam das mulheres para o uso da relação do sexo ou da força. Então, imaginem um homem de 20 e poucos anos, de 30 anos, jovem, alto, esguio, belo, chega para uma mulher e liberta ela, e ela olha para ele e se encanta, mas não se encanta no sentido sexual, ela se encanta por um anjo, porque Jesus era um anjo, e Jesus é um anjo, ele faz parte da hierarquia angelical. Então, esses espíritos, eles já dominam todos os centros de força, nada, o que é humano, nosso, nada lhes ataca. As suas palavras, como a de Jesus, ela é inatacável, porque ele ultrapassou, entendeu? O cálculo de 1 mais 1, que é difícil para uma criança, é ultrapassável para aquela professora. Sabe? A conta de divisão simples, adição, subtração, aquilo ela nem olha para a conta, ela olha para os números já. Então aquilo é ultrapassável para ela, assim, era Jesus aqui na Terra. Os nossos anseios, as nossas angústias já eram para ele superáveis. Ele estava aqui como um guia, e aí torna-se um modelo. Então, o que acontece? Jesus traz o seu evangelho para a mudança e a reforma nossa íntima. Então, as trevas, elas não querem acabar com o cristianismo, com as igrejas, com os centros espíritas. Eles querem usar essas pessoas que ainda não se conhecem, que não fazem questão de se conhecer, e entrar. Então, vai deturpando. Não, mas Jesus, ele teve um filho com Maria de Madalena. Aquelas coisas do própria loucura da pessoa, do próprio anseio dela, é dela isso. Então, assim como nós dizemos que Deus é um velho sentado num trono, fazem com Jesus, é os anseios que nós colocamos. Então, Jesus, como é que se destrói Jesus? Tornando ele humano. Ao torná-lo humano, não é humano no sentido de estar no corpo, porque ele estava humano entre nós, mas anseios e desejos. Então, aí eu posso atacar, eu posso discutir, eu posso dizer que eu posso mudar. Por isso, tem projetos aí de modificar, né, as coisas. Então, eu falo isso para vocês porque é o que está dizendo Filomeno aqui. Hein? Na igreja, naquele período, simplesmente o que as trevas fizeram? Pegaram aqueles padres equivocados, ansiosos, cheios de problemas, porque por isso nasceram Mauros da vida, né? Que nasceram com propósito, mas deixaram-se vencer, e foram entrando por aquelas portas. E aí foi entrando a riqueza, porque afinal de contas, Deus é o dono de tudo, então tem que ter muito luxo. E aí foram se esquecendo, e retorna Francisco de Assis. E Francisco de Assis, ele não fazia apologia à pobreza e à miséria.
Ele apenas queria ser o contraponto daquela riqueza da época. Ele toma de um saco de batatas, rasga 2 braços, 2 buracos, enfia os braços, amarra uma corda na cintura e vai falar de Jesus. Ele não era a favor do lixo, da sujeira. Não, não era isso. Ele apenas queria mostrar para eles que eles estavam deturpando a mensagem de Jesus, que é o que ele está dizendo aqui. Vocês conseguiram captar assim, mais ou menos? Ou querem falar um pouquinho? Isso está no livro Francisco de Assis, logo no início, introdutório, que o Miramês vai fazendo essa narrativa, como é que a igreja se perdeu naquele período, foi deturpando o Evangelho de Jesus, foi colocando anseios, nossa. Então, hoje, né, se compra o reino dos céus, quanto mais estudar, mais Deus fica feliz. Aquelas coisas ainda. Ora, Deus necessitando de coisas, né, gente? De E aí a gente tem esses anseios muito nossos, assim. Então, eu quero pessoas que sejam pessoas que tenham poderes. Então, quem pode falar é quem tem domínio acadêmico, como se na universidade eu tivesse estudado sobre Jesus, outras coisas. Então, é loucura, devaneio da própria pessoa, quando, na verdade, isso é só... Né? Por isso, no Espiritismo quando todos entram numa casa espírita, todos somos analfabetos espíritas. Porque uma vez que eu não estudei isso na universidade, nem na escola, então eu sou um analfabeto daquele conhecimento. Então eu inicio como qualquer outra pessoa ali dentro. Os títulos ficam lá fora, porque os nossos títulos são importantes, são, mas não como voz de comando. Como voz de comando, não. Na doutrina espírita, a voz de comando é a moral. A imposição é a moral. O amor, que impõe pela sua presença e não pelo seu mando. Assim. Isso é bem das trevas, assim, mandar, exigir, arrastar, como fazer com o Mauro. Alguém gostaria de falar alguma questão para a gente... Até porque, né, Fabiano, Uhum. o Francisco de Assis, ele se prostrou, né? Senhor, o que eu possa levar a paz? Ele sabia o que Jesus queria dele, né? A missão dele na Terra, né? Então, Francisco de Assis sabia exatamente o que Jesus esperava dele, né? Levar a paz, levar a alegria, né? Que ele podia fazer isso enquanto estava aqui, ele podia fazer isso, né? Então eu entendo assim que ele se entregou, né? Se entregou naquela tarefa abençoada, né? Uma continuação da pessoa que ele era antes, do espírito que ele era antes. Exatamente, era poder trazer de novo o Evangelho de Jesus na sua simplicidade, porque até então eles se esqueceram, como está ali, ó, lá no texto, ó. Essas almas, esses espíritos, então, afastando-as das raízes em que pareciam fincar-se, constituindo-se uma doutrina mais humana que divina. Mais humana que divina, ou seja, com os anseios do humano, com as necessidades do humano, com o objetivo mais terrestre do que espiritual. Então, eu atrelo coisas, cargos, então eu tenho cargo, então eu estou mais próximo de Deus. É ilusão, devaneio da pessoa. É devaneio. Então, com o objetivo mais terrestre, e isso é muito sério para nós, porque nós tendemos a valorizar as pessoas pelo que elas possuem. Ah, mas é que é porque ficou famoso, mas famoso também tinha o Hitler, também tinha outros aí. Então, como é que diz o Cazuza, né? Os meus heróis morreram de overdose, eram todos famosos. O que adiantou ser um herói, trazer uma bagagem, uma música, uma letra bonita? Adiantou para quem?
para os outros, mas por que para si não foi bom? O que é bom para os outros que não está sendo bom para mim? Essa é uma pergunta. Eu acho que é bom para os outros. E para ti? Por que não é bom para ti? O que é bom para o outro que não é bom para ti? O Roberto queria falar. Fabiano, como as coisas se completam, né? Hoje, no grupo de preces, eu fiz a leitura do Evangelho e eu sentei na sala à tarde e pedi que Deus me mostrasse um trecho do Evangelho para me ler. E surgiu, e tem aqui, eu sei que todos conhecem, né? É assinado uma rainha de França. Isso é em Havre, em 1863. Né? Ela desencarnou e achou que seria recebida, né? Com todas as honras de uma rainha, e a desilusão dela foi total, né? Porque, como dizem, né? Lá em cima, as nossas casas são construídas com o material que nós mandamos para lá. E é o que ela não tinha feito, né? Mas eu acho que a redenção dela está no ela se dobrar, se humilhar e reconhecer o quanto ela estava errada, o quanto ela deixou de fazer para que ela tivesse uma morada a recebê-la com um espaço mais calmo, mais tranquilo, né? E isso foi coisa que ela teve que conquistar. Então, aqui espelha exatamente isso que nós estamos conversando aí, né? Se por um momento, né, a igreja se revestiu de poder, né, para o plano superior, esse poder material não tem mais peso nenhum. E eu acho que isso veio a combinar bem com o que nós estamos conversando agora, né, estudando agora. Inclusive, Fabiano, se tu quiser acrescentar mais alguma coisa, que eu já ouvi isso de ti numa outra oportunidade, e eu acho isso muito importante. E outra coisa, Fabiano, se tu quiser passar a leitura para outro irmão, por favor. Tá bom, então. O que eu recebi deste mundo quando saí, né? Nada, absolutamente nada, ela disse. E mais ainda me surpreendi foi quando uma das pessoas que eu achava mais pequena foi recebida por ela. As pessoas que ela achava a rainha da França, né? Isabel, rainha de França, que ela eram pessoas para ela ditas como pessoas medíocres da sociedade, foram elas que receberam ela no mundo espiritual. Eu vou passar para vocês depois um videozinho sobre a rainha, o depoimento dela, e com imagens ali no grupo, tá? Para vocês acompanhar, vocês vão gostar. Narrado pela Simone. Tá bom, gente. Quem gostaria de ler ali, então, de outras vezes, reencarnando-se? Eu posso ler. Tá bom. De outras vezes, reencarnando-se em massa e adotando a crença religiosa tradicional, que envergonharam e degradaram mediante conduta obscena e vulgar, agressiva e anárquica, deixaram marcas de decadência e despudor que ferem os princípios éticos em que se assentam as verdadeiras construções da dignidade e do progresso humano. Na atualidade, em decorrência de a mensagem provir do mundo espiritual e não dos homens, não possuindo depositários terrestres infalíveis e sendo examinada pela sua linhagem universal, jamais pelo despautério de arrogantes e presunçosos líderes que gostariam de ser reconhecidos como seus representantes, a luta é mais cruel, porque mais sórdida de maneira sutil, mas também frontal, de forma que os trabalhadores abnegados não têm uma alternativa
senão a opção pela perseverança no dever e pelo prosseguimento na ação libertadora. O orador fez uma pausa muito oportuna para a renovação do interesse dos ouvintes. O auditório vibrava de emoção, acompanhando o raciocínio do expositor. Os espíritos desencarnados, mesmo o grande número de turbulentos e infelizes que foram recambiados e recebiam assistência conveniente, deixavam-se magnetizar pelo conteúdo da mensagem e experimentavam as vibrações das palavras impregnadas de segurança e de reflexões sábias. A mentora da casa, visivelmente concentrada e conduzindo o pensamento do seu médium, estava resplandecente em razão da sua vinculação com esferas mais elevadas. Logo após, no mesmo ritmo, o orador prosseguiu. Ante a total impossibilidade de adulterar-se os excelentes conteúdos da doutrina espírita, não faltam em muitos indivíduos presunção e propásia para informações incorretas, assacando acusações de que ela se encontra superada ante as conquistas do pensamento contemporâneo. Em lastimável desconhecimento dos seus postulados que vêm sendo confirmados pelas ciências, demonstrando a sua superior qualidade filosófico-científica, a par dos relevantes ensinamentos ético-morais e religiosos. Outras tentativas vêm sendo feitas, mediante pretensiosas anexações de ideias ou postulados pseudocientíficos, que a estariam completando, ou ainda pela diversificação de pensadores e praticantes, que dariam margem ao surgimento de correntes personalistas, à maneira de fulano ou beltrano. Simultaneamente, não cessam as tentativas de desfigurá-lo, retirando-lhe a feição religiosa que o vincula a Jesus, no qual se aurenha a esperança e a paz que constituem elementos basilares para a felicidade. Ouvidam-se todos esses insensatos que somente existe um espiritismo e que ele é aquele que se encontra exarado na codificação, nas obras complementares e na revista espírita, enquanto a dirigiu e editou o insigne mestre Allan Kardec. Essas investidas, porém, normalmente não encontram amparo no pensamento espírita, e após o brilho momentâneo do entusiasmo dos seus criadores e adeptos fascinados, cedem lugar a novas propostas, qual ocorre em outras áreas da cultura humana. E o espiritismo avança conquistando as criaturas para suas hostes, tornando-as lúcidas, trabalhadoras do bem e cumpridoras do dever, avançando na aquisição da felicidade. Há igualmente outra forma de investida contra a mensagem e os seus obreiros, que não tem sido deixada à margem pelas falanges do mal. Inspirando esses grupos referidos, voltam-se, sobretudo, contra os espíritos sinceros e operosos, que lhes constituem barreira à sementeira da perversividade e da luxúria, do desequilíbrio e da perversão, do ódio e dos seus sequazes. Em todas as épocas da humanidade, os idealistas verdadeiros, os heróis, os santos, os mártires, os cientistas e pensadores sofreram a perseguição, experimentaram-lhes a refrega que culminava com o seu martírio, o afastamento das nobres lides a que se dedicavam. Agora reinvestem com vigor, considerando o desenvolvimento da doutrina de amor e de libertação, desejos de erradicá-la da terra, mediante o combate aos seus adeptos. Armadilhas soezes, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos complexos são utilizados para vencê-los, atraindo-os e dizimando-os nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com suas sórdidas infelizes, mediante intercâmbio doentio e obsessivo, para o desanimar ou perverter. Utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, estimulam-nos ao retorno às paixões, intensificando o cerco e atirando-lhes pessoas desequilibradas,
que passam a aturdi-los com seus apelos vis, a sua psicosfera mórbida, a sua presença desagradável e tóxica. Infelizmente, não têm sido poucos aqueles que se vêm comprometendo com os distúrbios que se permitem, para logo tombarem no remorso, no despertamento tardio e de consequências nefastas. Todo cuidado, pois, é pouco, exigindo maior vigilância dos sinceros obreiros da Era Nova, que se devem revestir de paciência e de coragem para enfrentar os desafios perversos que se apresentam, dourados uns, afligentes outros, sempre com a mesma finalidade de distraí-los e afastá-los das fileiras do dever. Qualquer comprometimento negativo na conjuntura significativa ameaça a reencarnação que marcha exitosa e pode periclitar nos seus resultados, em face da aceitação desses programas de desvirtuamento dos propósitos abraçados. Discussões inoperantes, rixas e impertinências, queixas e intrigas, maledicências soezes e calúnias bem elaboradas, vinganças covardes e mentiras que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos, são recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas, aplicados nos núcleos humanos e, especialmente, nas entidades da fé libertadora. Mais do que nunca, se fazem necessários a compreensão fraternal, a solidariedade dignificadora, o trabalho de renovação interior, o concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, a necessidade da oração e da paciência. Trata-se de uma guerra cujas batalhas esses espíritos pretendem vencer, uma a uma até o momento final. Olvidam-se, porém, que uma ou outra luta conquistada não consegue dar-lhes a palma da vitória. Porque, por outro lado, Jesus vela, e as entidades nobres, os guias espirituais da terra e dos seus filhos, encontram-se vigilantes e operando também. Se ocorrem deslizes e delitos, quedas e defecções, é porque aqueles que se incidem ou repetem os erros distraem-se, não valorizando os deveres conforme lhes compete. Como não há violência na governança do amor, todos têm direito de utilizar-se do livre-arbítrio, até mesmo para comprometer-se, mas serão ensejo de reparar, recomeçar e libertar-se. Tá bom até aí. Obrigada. Então, ele quer falar alguma questão? Então, nossa, alguma coisinha? Não, eu até sublinhei aqui a parte ali do mais do que nunca se fazem necessários a compreensão fraternal, a solidariedade dignificadora, o trabalho de renovação interior, o concurso do perdão e da compreensão das falhas do próximo, a necessidade da oração e da paciência. Sim, bem interessante, sim, bem marcante esse trecho. E aqui ele tá fazendo um panorama, assim, né, da investida que as trevas fazem com relação às pessoas. Ele não só fala da questão da lei religiosa, principalmente espírita, mas também das empresas, ele cita aqui. E neste momento, daí ele dá esse panorama, mas ele também vai dizer que a gente também está sendo amparado, né? De alguma forma, pelos amigos espirituais. Por isso que a gente está vivendo algumas coisas e nem sabe, assim, nem sabe que fomos livrados, assim, de um problemão que estava se armando para nós e a gente nem se deu conta. Porque o plano espiritual foi lá e cortou, assim. E, Fabiano, tem um filme, assim, que... Deixa eu ver se eu vou me lembrar, né? Uhum. Sobre um milagre. Essa história é baseada em fato real, né? Ela tinha um problema estomacal, assim, nos Estados Unidos, e já tinham dado como certo que ela não ia sobreviver, né? Eram 3 irmãs. Ela caiu numa árvore, assim, né? Não sei se é a procura de um milagre, alguma coisa com milagre. Mas resumindo, assim, né? Milagres no Paraíso. Isso, obrigada, Marisa, isso. Imagina. Eu me lembrei desse filme que tu falou agora, né? E porque a gente sempre parece que presta mais atenção, notícia sempre ruim, né? Mas a todo momento, na verdade, tem realmente coisas boas e não se percebe. Nesse filme mostra, assim, que quando ela estava levando a filha no desespero, né? A mãe desesperada, né? Que o médico disse que
não tinha quase chance, assim, enfim, né, a situação dela era gravíssima. Apareceu várias pessoas no filme que ajudavam, assim, que nem conheciam a menina e a mãe, mas se solidarizaram, né, aí mostra isso aí que tu falou, ela não viu o que estava acontecendo a mãe, mas aí mostrou que, tipo, o cartão de crédito dela já nem podia mais pagar, aí a pessoa lá passou o cartão, deu um jeito de passar para que ela pudesse pegar o avião. Aí uma outra pessoa convidou a mãe e a menina para passear, para se divertir, conhecer que era numa cidade, em outro lugar que fazia o tratamento de saúde dela. Enfim, a auxiliar lá que encaixou ela, ficou com pena. Então, seriam esses anjos, né, encarnados, também tem, assim como tem os desencarnados, a gente tem que lembrar que tem os encarnados, assim, pessoas boas, de boa índole, que a todo momento estão fazendo coisas, e como tu falou, e as outras pessoas nem percebem, às vezes mesmo a gente pode ter ajudado um colega, até sem saber, né, aí depois de muitos anos a pessoa vai te dizer isso, tu me ajudou muito, a gente nem tinha noção, assim, né, e talvez a gente não perceba que talvez naquele momento a gente foi ajudado também, e possa ter ajudado, e ajudou muito a pessoa a resolver um problema sério, assim, né, ouviu a pessoa, escutou, fez a escuta, né? E, enfim, então são essas questões que a gente não se dá conta, que tem essa questão das trevas, mas tem o lado do bem, que eu acredito que é muito maior, mas que muitas vezes não é divulgado, né, mas no filme eles falam sobre isso, não é espírita, mas ele fala bem nisso, né, Vanessa, você se lembra do filme, mas eu achei bem legal. Que lembro, foi Deus que salvou ela, na verdade. É um milagre, né? Não foi um milagre, foi um milagre, assim. Então vê que a Rita está falando, e gente, eu vou dar um testemunho aqui da nossa casinha Chico, tá? Sempre que surge uma determinada situação que necessita ter um gasto, surgem as pessoas, assim, é incrível, como elas surgem, assim, e doam dinheiro. Na semana que a gente decidiu colocar uma plaquinha no portão da nossa casa, com seja, você é bem-vindo, né? A gente quer colocar uma plaquinha na frente, assim, para que as pessoas da sociedade espírita, nossos trabalhos, seja bem-vindo, a casa está aberta. A gente vai fazer uma coisa desse tipo. E aí eu fiquei pensando assim, né, conversando com o pessoal, bom, agora nós temos que ver esse recurso, né, porque tudo tem gasto. Naquela semana que a gente pensou nisso, 3 pessoas doaram um valor, sem elas saberem, do gasto, e uma delas foi a própria Rita, né. Então, nem sabia, assim, que estava naquele planejamento. A Rita chegou, depois chegou uma outra amiga nossa, que também fez a doação, e um outro amigo. Aí mandou assim. Aí eu fiquei pensando, que interessante, porque logo no início, quando a gente abriu a nossa casa, eu te confesso, assim, eu estava preocupado, assim, como é que vai ficar, né, os nossos trabalhadores, a gente tem que ter um número de trabalhadores, estudantes, coisa e tal. E me veio uma voz, assim, na mesa, e aí me tocou, porque eu estava fazendo evangelho, e tocou, assim, no meu ombro, assim, a mão. Aí eu olhei para o lado, que eu pensei que tinha sido o Gabriel, que estava ali, eu não tinha ninguém. Concentrei de novo, a mão tocou. E aí alguém falou do meu lado, assim, das coisas materiais, cuida vocês, das coisas espirituais, isso é responsabilidade de Jesus. Aí é ele que vai acordar as pessoas. E realmente, assim, começou a vir os estudantes, nós já temos estudantes, a gente está vendo que está se formando um grupo já de estudantes novos, assim, que já estão trabalhando, a gente já tem pessoas, já entraram pessoas novas, que eram de outras sociedades, porque eram muito longe para eles, pessoas senhoras, assim, que moram ali no bairro, e que solicitaram, então, permanência na nossa casa, por causa exatamente pela distância, né, fica mais fácil. A mãe, os filhos, por exemplo, de uma dessas senhoras, já não queriam deixar ela ir, porque ela era muito longe, ela pegava 2 ônibus. Daí, quando ela descobriu a casinha, aí os filhos ficaram felizes, porque a mãe não precisava estar se expondo, né, na rua, já é uma senhora. Então, da parte espiritual cuida Jesus, né? Vocês cuidam da parte material. Então, esse trabalho continua. Então, e aí eu vou vendo, ao mesmo tempo, esse cenário em que as coisas vão acontecendo, é muito interessante, isso aí é só um fato, tem outros, assim, que vai acontecendo, que a gente vai fazendo, e as pessoas não sabem, assim, elas não sabem. Elas estão sendo instrumentos, assim, tá? Então, às vezes, os espíritos vão lá e botam o dedo, vai lá, dá uma ajuda, manda inconsciente, né? Ajuda aquela pessoa, encaminha, vem outro, vem...
É incrível, assim, como vai funcionando, sabe? Vai funcionando. Isso que a Rita falou, né? Pessoal, alguém mais gostaria de falar alguma questão dentro desse tema que a gente está conversando? Porque é um texto bastante informativo ali, né? Nos explicando, ele está nos explicando, né? Este processo de intercâmbio espiritual, do auxílio, o que está acontecendo, como é que as trevas atuam, a treva da ignorância, como é que o bem também atua perante isso, né? Assim, amenizando. Senão a gente segue. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós, seguir ali um texto? Ele está mediunizado, esse amigo, né, esse médium, transmitindo então uma mensagem do plano espiritual, e o Espírito está fazendo a gente refletir. E aí nós temos que seguir. Quem gostaria? Pode ser, Rita? O Joel? O Nadir? Então tá, o Joel vai ler para nós. Pode ser. Novamente, o expositor, que se apresentava pálido e mediunizado, silenciou, a fim de permitir que as palavras ressoassem na acústica das almas e ficassem registradas com segurança, dando prosseguimento. Nossa instituição vem hospedando nobres espíritos dedicados à terapia em torno dos problemas espirituais do sexo e da obsessão, através das forças genésicas. E eles vêm conseguindo desbaratar uma organização do além-túmulo, dedicada à degradação e à obscenidade, onde se homiziam centenas de milhares de seres enlouquecidos pelas arbitrárias condutas morais que se vêm refletindo no comportamento humano. Outros, sim, estão trazendo à reencarnação alguns daqueles que se tornaram líderes e vítimas das situações mais lamentáveis, ao tempo em que um grande número de atormentados irão volver ao proscênio terreno com as marcas do vício e dos desplantes íntimos, que espocarão no futuro na conduta da nova geração que se dedicará ao culto do corpo e do sexo, em desprezo às demais faculdades orgânicas e mensagens da vida. No momento, dá-se uma reação em cadeia na área espiritual inferior em que se encontram os chefes, que, sentindo-se prejudicados, tomaram providências para vingar-se, atacando-nos a todos de forma cruenta, tramando planos de destruição do nosso trabalho e interrupção das nossas tarefas. Não serão medidos esforços para conseguirem os resultados que esperam, competindo-nos a divertir a todos, convidando os corações amigos à reflexão, à prece, à paz. Certamente, somente nos sucede aquilo que merecemos ou que é de melhor para o nosso crescimento espiritual. Como ignoramos a própria fragilidade e os débitos que nos assinalam o passado espiritual, mesmo sob a tutela dos anjos da caridade e do amor, que são os nossos benfeitores espirituais, poderemos nos deixar seduzir pelos ardis e provocações colocados em pauta. Em razão da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, tornamo-nos alvos de fácil alcance para as flechas da sua maldade, que certamente nos atingirão e poderão levar-nos a debacle. Somente conseguiremos o êxito dos nossos compromissos se permanecermos unidos, se dialogarmos quando algo não estiver correspondendo à expectativa, se discutirmos nossos propósitos, se nos ampararmos uns aos outros, se conseguirmos desculpar-nos sinceramente e estendermos mãos amigas, porque uma vara só é frágil de ser arrebentada. Porque uma vara só é fácil de ser arrebentada, não, porém, um feixe delas, conforme nos disse Jesus. Teremos momentos de muitas dificuldades e de dores morais, que estão inscritos em nossos mapas reencarnacionistas, como recurso para o nosso equilíbrio e em favor da nossa transformação moral para melhor, se
soubermos bem administrar as ocorrências desagradáveis e angustiantes. Simultaneamente também experimentaremos a ufânia e o êxtase, toda vez que nos vencermos, que superarmos os impulsos do mal, que ultrapassarmos as barreiras da dificuldade, que nos dispusermos a socorrer e construir o bem em toda parte, não obstante as lutas renhidas. Enquanto nos encontramos no corpo físico, somos viajantes em perigo. A vitória somente poderá ser considerada após conquistado todo o percurso e chegarmos à meta para onde nos dirigimos. Assim, não estranhemos problemas nem testemunhos, antes enfrentemos-los alegres, pela honra de estarmos a serviço de Jesus no mundo, construindo a era melhor do espírito imortal. Os nossos resgates são impostergáveis. Desse modo, rejubilemo-nos pela oportunidade de nos reabilitarmos, através da ação benéfica, ao invés de ser por meio de enfermidades dilaceradoras ou degenerativas, que nos poderiam reter no leito em processo de recuperação necessária. Mediante o amor e a caridade, o auxílio mútuo e o trabalho em favor do progresso, desalgemar-nos-emos do ontem escravizador e avançaremos com pés ligeiros em direção do futuro abençoado. Nunca temamos. Jesus está no comando e espera apenas que lhe sejamos dóceis à voz, atendendo-lhe ao chamado, que nos chega por intermédio dos seus elevados mensageiros espirituais. Confiantes no triunfo que nos espera, demos-nos as mãos. Continuemos no labor que nos dignifica e que dá sentido às nossas existências corporais. Brilhe a vossa luz, propôs o Mestre. Acendamos a claridade do amor incondicional em nosso mundo íntimo e deixemos que brilhe a luz da misericórdia em toda parte, irradiando-se de nós como bênção da vida em favor de todas as vidas. E o Senhor... Só um detalhezinho assim, Joel, antes de tu encerrar ali a mensagem, né? Vocês perceberam que ele deixa bem claro que nós somos reincidentes, ou seja, nós somos, os nossos resgates, ele vai dizer, é impostergável. Desse modo, a gente tem que ficar feliz, rejubila-te, com a oportunidade de nos reabilitarmos através da ação benéfica. Por que esses espíritos ainda encontram guarida em nós? Porque, de certa forma, eu não quero mais fazer meus maus, mas eu ainda tenho isso em mim, e tenho este passado que eu fiz. Então, a força deles encontra essa ressonância. Mas daí eu me recordo daquele facilitador do grupo de estudo da Casa Espírita, quando eu comecei a mediunidade, em que a entidade atacou ele, dizendo assim, mas o hipócrita está querendo falar de Jesus, mas tu não era assim antes. Daí o orientador disse assim, realmente, meu irmão, eu não era. Agora eu sou uma outra pessoa. E aí o que ele fez? Não importa mais o que eu era, o que eu deixei de ser, e isso, meu passado, cabe a ele. Ele disse assim, quanto ao meu passado, cabe a mim, neste momento, tu está aqui para ser orientado. E aí, ou seja, a gente tem que ter essa... para a gente não ficar naquela coisa, né? Ah, mas eu sou uma alma pecadora, então não faço isso. Não é por aí, tá? Então, ele chama nesse sentido aqui, né? Brilha a vossa luz, propôs o Mestre. Acendamos a claridade do amor incondicional, ou seja, sem pôr condições, né? Ah, eu faço isso por troca disso, troca daquilo. Em nosso mundo íntimo, e deixemos que brilhe a misericórdia em toda parte. Ou seja, a partir do momento que eu fizer no mundo íntimo, eu vou irradiar, porque daí eu vou ter esse escudo, né? Irradiando de nós mesmos a bênção da vida em favor de todas as vidas, não só da nossa. Só para fazer esse parâmetro aqui, porque ele está nos dizendo que a gente é um reincidente também nesse crime, que não quer mais, mas a gente está aquele vínculo, né? A gente tem aquele vínculo ali. Mas que esse vínculo não é motivo para ninguém nos desferir golpes, assim. Mas sim... pode falar. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal,
ela também fala dessa condição em que, à medida que a gente vai evoluindo, maior vai se tornando a nossa capacidade espiritual, né, de externar aqueles valores que a gente já adquiriu, e grande parte das vezes a gente, por medo ou por achar que não possui, não externa, não vivencia. De fundamental importância esse entendimento, né? Ô, Perfeito. Fabiano, Oi? ô, Perfeito. Fabiano, uma coisa que eu tenho notado, assim, que a gente começa a trabalhar na casa há muito tempo, a gente ouve, quando a gente entra na casa espírita, eu há 30 anos entrei na casa espírita, e daí eu não era nunca, assim, nunca me saiu, para mim eu ia ser só um estudante, a minha meta era estudo. E eu penso assim, aí tu acompanha muitas palestras e o trabalho, a gente fica se olhando, né? Tu sabe que eu notei esses dias uma coisa que me deixou assim bem impressionada, que tu vê palestrantes que no início, assim, que tu conheceu fazendo palestras lindas, o objetivo maior, né, era realmente na doutrina. E agora, falando desses desvios, essas coisas aqui, eu estava aqui pensando, e pouco tempo veio um palestrante e fez uma palestra. Tu sabe que eu achei assim aquela palestra, parece que ele não, como é que ele não botava o conhecimento, como é que eu vou te explicar? Eu senti assim que ele falava de todos os assuntos pertinentes à família, aos filhos, à vida dele, e não falava do espiritismo, da doutrina, porque o tema em questão era o que Jesus espera de nós. E eu achei o assunto assim que, sabe, faltou, não sei, quem sou eu, né, mas tu começa a notar, sabe, que as pessoas começam a desviar, o assunto não se concentra naquilo ali. E não é a primeira vez que eu sinto isso. São palestrantes que tinham uma boa, que a gente sabia que são palestrantes ótimos, e daí tu fica pensando como é que muda, assim, será que se deixa, ou porque agora eu sou o senhor palestrante, o egoísmo, o ego, sei lá, sabe, Fabiana, eu queria que tu falasse a respeito, porque sabe que eu fico assim, porque tu tem muito conhecimento, né, Fabiana? Não, é que assim, ó, tu sabe que a gente tem que levar em conta vários fatores. Por exemplo, se a pessoa se preparou, se ela não estava bem, é um outro fator assim, importante. E também tem essa questão, né? Agora eu sei tudo, daí eu não preciso mais me preparar, porque daí eu posso falar de qualquer coisa. Mas são várias questões. Mas eu acho que aí é mais um termo técnico, assim, né? De repente, de ajuste, talvez conversa com a pessoa, explica. Aqui na nossa casa, a gente pede que a pessoa se centre no tema que foi pedido, né? Porque daí a gente aguarda ali a luz da doutrina espírita, o capítulo do Evangelho, ou da fonte viva, que a gente também usa, e o pessoal tem obedecido, talvez assim, chamar a pessoa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é caridade também a gente chamar as pessoas, para explicar assim, né? Olha, falou, né? Ele era uma pessoa que fazia um bom trabalho e de repente decaiu. Quem sabe ele não está enxergando isso e quem sabe não é a hora da gente, né, alguém chamar ou algumas pessoas chamar e conversar, né, com a pessoa sobre essa questão. E a gente também, são pontos, né? Outros pontos que o nosso mundo ele está em ebulição, tá, gente? Então a gente tem muitas pessoas comprando ideias que estão por aí, e a doutrina espírita, ela é esse conhecimento que a gente tem, é inalterável. Então, a doutrina espírita, o que fala o espiritismo a respeito disso? Bom, eu vou falar sobre a minha vida, que já não é importante que eu fale. Mas eu cito um exemplo. Mas o que a doutrina espírita tem a ver com isso? O que isso tem a ver com a vida daquelas pessoas? Vou falar por mim.
por exemplo, quando eu vou fazer palestra, eu estou preparando a palestra, eu faço a minha prece para preparar o material. E a intuição, assim, que eu percebo comigo isso é importante para as pessoas, vai fazer bem, é interessante para elas, é espiritismo, eu ponho esses pontos, assim, né, que são importantes, porque a gente não pode tornar a oratória espírita a continuidade da nossa casa, e nem da nossa vida. Né? A gente traz os dramas humanos e coloca o evangelho, coloca ali a doutrina espírita em cima para explicar. Então, diante dos fatos que ocorreram agora no tal lugar, que morreu tantas pessoas, né? O que diz a doutrina espírita sobre isso? Essas mortes coletivas. Então, tem que ser explicado, assim. Mas eu acho que ele nesse caso, né, Rosa, ele é mais delicado, é uma coisa, assim, digamos assim, técnica interna, em que cabe quem está convidando conversar e dizer, olha, eu não estou gostando da tua exposição e eu gostaria que tu falasse do espiritismo, porque a gente tem essa regra, né? Para que a pessoa melhore, mas aí, claro, se a pessoa não aceita, isso aí é o problema dela. Mas, claro, também tem um jeito para chegar, mas também é bom conversar, é caridade também. Ajudar, né, a pessoa a pensar, ainda mais se ela também fazia muito bem, agora não está mais fazendo, mas... Né? Só vamos fazer assim, a gente encerra, então, o finalzinho, depois a gente conversa mais um pouco, pode ser? Aí o Joel Pode encerra ser. para nós, porque ele já estava dando a final, né, Joel? Que o Senhor da vida a todos nos abençoe. Um suave perfume de rosas em sucessivas ondas invadiu o salão, sendo percebido pelos presentes de ambos os planos que se movimentavam emocionados, reconhecidos a Deus. De imediato, foi proferida a prece de encerramento das atividades da noite, dando-se continuidade aos labores de atendimento fraterno, de conversação edificante, de instruções aos novatos que ali foram pela primeira vez. Mirífica luz se expandia do salão, exteriorizando-se pelas paredes, que não lhes constituíam impedimento, enquanto suave melodia dulçurosa e repousante enchia o ar. Magnetizadas pela palavra edificante e tocadas nas responsabilidades, as pessoas presentes começaram a afastar-se, buscando os lares sem ocultarem o júbilo e a esperança. As lutas poderiam ser cruas, mas as resistências estariam fortalecidas pelas vibrações que procedem de Deus, permitindo que todos pudessem usufruir da felicidade inaudita, do crescimento interior, com os olhos postos no futuro espiritual de plenitude. É isso aí, né? Quer falar mais um pouquinho? A Rosa, Joel, a Rita, a Vanessa, Roberto, Nadir. Roberto está com a mão. Vamos lá, Roberto. Pode falar, amigo. Fabiano, o que pode se observar, e eu acho que a Rosa fez uma observação muito útil, é que muitas pessoas ativas na doutrina espírita, principalmente expositores, né? Principalmente expositores, às vezes procuram colocar muito de si, e eu acho que aí começa a complicação, e a razão é simples. As leis de Deus são imutáveis. Os ensinamentos de Jesus, baseados no amor e na caridade. E eu acho que torna todo esse programa de luz conservador. A partir do momento que o ser humano quiser colocar a sua mente em cima disso para fazer alguma modificação,
com absoluta certeza ele vai incorrer em erro, que pode levá-lo perigosamente a o polimento do seu próprio ego. O Fabiano mesmo me transferiu uma informação de um irmão muito conhecido dentro da atividade espírita, né, que está enriquecendo, dando cursos sobre a doutrina. E aí eu me pergunto, nós não devemos dar gratuitamente aquilo que nós recebemos? A pessoa ter um auxílio, eu acho isso louvável. Principalmente aquele que praticamente se dedica com exclusividade à atividade espírita. Ele precisa sobreviver. Então, nós vamos auxiliá-lo. Mas cobrança para poder participar de um curso e a pessoa enriquecer, eu acho que não é de bom alvitre. E eu já tinha observado que o próprio Divaldo meio que se afastou um pouco, né? Lógico, isso aí deve ter sido chegado ao conhecimento dele, né? Então, Rosa, eu acho que o grande perigo é esse, sabe? Pessoa, aquela autossuperação, né? Eu sou a bola da vez. E aí, às vezes até pode ser que seja inicialmente até de forma inconsciente, mas é que o ego está puxando ele para lá, né? Ele começa a colocar em evidência mais as coisas pessoais que os assuntos da doutrina propriamente dito. Então, é por essa razão, e hoje, esse capítulo de hoje, eu acho que trata muito bem disso, né? Como os demais também foram feitas menções a isso, né? Como nós devemos estar vigilantes a cada dia, nos nossos pensamentos, mas também nas nossas ações, nas nossas palavras, né? Então, é isso que eu penso, e tomara que aqueles que tenham essa possibilidade, essa facilidade de se expressarem, né, tratem sempre dessa terceira revelação sempre com caráter de conservar tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deu em termos de ensinamento, e que Allan Kardec teve essa missão, né, em 11 anos, transformar em toda essa estrutura aí maravilhosa que nós temos. É isso, Fabiano. É isso aí. Aqui a mensagem que ele vai trazer para nós, né? O Roberto falou dessa questão da vigilância, né, Roberto? Pessoal, a gente tem que ficar vigilante sempre. Cada vez que nós vamos fazer um trabalho, ele é como se fosse novo, assim. Então a gente se prepara novamente para ele sempre. Percebam vocês como é tranquilo quando a gente procura se organizar com Deus. Eu vou mostrar isso para vocês. Já passo para a Terezinha, que levantou a mão. Observem vocês. Nós estamos estudando o livro. Quem está iniciando agora conosco, que é o caso aqui da Vanessa e mais outras pessoas, que é o primeiro livro, outros que já estavam em outros livros. Como é possível fazer muitas coisas, muitos estudos, muitas participações, muitas atividades, e que não ferem, não vão ferindo. Basta a gente só se organizar, sim? Por exemplo, nós terminamos aqui esse estudo, amanhã a gente retoma a nossa vida em outra função na casa espírita, outra função na nossa vida. E aí a gente poderia abrir vários estudos durante a semana e eles não interfeririam. Entende? Então, quanta coisa é possível fazer quando a gente só se organiza e não se preocupa com o dia de amanhã. É isso que Jesus queria dizer.
Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não é que ele não estava dizendo para nós que as coisas iam cair do céu. Não, não é nesse sentido que Jesus falou. É que nós antecipamos coisas que nem aconteceram. É isso que Jesus queria dizer. Do amanhã por hoje. Então, a cada dia basta ele próprio. Então, neste momento, basta este capítulo. Quantos capítulos nós fizemos? Cada capítulo era único. Esse aqui é essa mensagem que nós estamos recebendo. É essa mensagem. Desse capítulo, deste enorme livro. Gente, vocês se deram conta que vocês fizeram uma grande viagem de um navio, nós entramos num pântano, percorremos junto com Filomeno de Miranda, e agora estamos terminando. Quando o Filomeno diz eu estou terminando, é como se nós também estivéssemos terminando essa viagem com ele. Que bacana, né? Nós fizemos uma excursão com o Filomeno de Miranda. E isso é possível. Mas a gente se organiza e as coisas vão acontecendo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixa amanhã, amanhã é o dia das coisas de amanhã. Agora que não é. Entende? Isso aí é porque nós somos ansiosos, porque o mundo nos cria nessa ansiedade, exatamente porque nós precisamos ser consumistas. Alguém levantou a mão? A Terezinha. O que eu gostaria de comentar, assim, que ali nos diz assim, que a gente tem que deixar brilhar a nossa luz, né? Então, eu acredito que é nesses momentos de estudo para as nossas palestras que a gente deve deixar brilhar a nossa luz, aonde que não pegar uma palestra e falar sobre ela em todos os lugares que tu vai, né, que é solicitado aquele assunto, aí tu vai lá no teu arquivo, lá no computador, pega aquela palestra, mas aquilo já não tem nada mais a ver contigo, porque nós evoluímos muito, né, a nossa evolução, a gente observa, assim, cada vez que te abre o evangelho, a gente pode ler o texto 3, 4 vezes, que ele é diferente, porque nós estamos evoluindo todas as vezes, né? Então, a importância de nós vibrarmos, né? Como o Fabiano falou ali, fazer uma prece, pedir auxílio, porque para as pessoas que vão nos ouvir naquela noite, naquele lugar, naquele momento, são pessoas especiais, né? Então, essa responsabilidade que nós temos de levar a doutrina, né? Levar o conhecimento doutrinário, a base do evangelho, né? Primeiro o Evangelho, depois a gente vai pegando as outras obras similares para a gente poder, às vezes, criar um assunto em torno, mas é importantíssimo, assim, essa preparação, porque, às vezes, tu pode ter, no mês te chama para fazer uma palestra, no outro mês, a outra casa chama para o mesmo assunto, né? Então, não vamos pegar aquela coisa velha, vamos pegar o homem novo, que somos nós novamente, né? Vamos reler e vamos refazer e vamos mudar nossos pensamentos, as nossas próprias ações em relação a isso, né? A esse estudo, que é fundamental, que é muito importante. Porque agora, assim, ó, a gente está terminando esse livro, Sexo e Obsessão. Olha que oportunidade que a gente teve de ler junto esse livro, compartilhar com um grupo, conversar sobre ele, é uma coisa assim, ó, gente, é uma alegria para a gente, que a gente lê um livro sozinho, a gente não consegue entender, tem partes que tu não entende, aí tu volta, aí tu fica pensando sobre aquilo. Então, isso é a evolução do espírito, porque tu lê antes, chegar aqui, né, depois a gente lê junto de novo, então tem uma visão diferente. Abre na nossa tela mental, assim, coisas que nós estamos sentindo, coisas que nós passamos. Então, eu acho assim que é um presente que nós estamos ganhando, assim, essa leitura, né? É um presente de Deus. Eu estou assim, eu já estou começando a ler o outro, já para não me atrasar muito, né? Mas é um presente, nós temos que aproveitar muito esse estudo, né? Esse conhecimento, para um dia passar adiante. Quem sabe amanhã a gente vai ser solicitado uma palestra sobre um assunto referente a este, né? Estamos preparados. Vamos nos fortalecer todas as vezes. É isso que eu queria deixar para nós. Claro. Não, e a gente também perceba quanta informação em torno das questões do sexo a gente ganhou aqui, né? Como a gente está podendo refletir a luz dos espíritos, como é lidar com situações desse tipo. E a gente vai linkar sempre esse livro quando se tratar desses temas, né? A gente vai se recordar muito. Porque a gente fez um curso aqui com o Filomeno, né?
Alguém mais gostaria de... Nosso capítulo chama-se Despedidas. É o último capítulo? Olha aí. 24. 24 capítulos. Despedidas. Então, semana que vem a gente se despede do livro, mas depois a gente vai conversar. Daí na semana que vem, né, Almer, a gente conversa sobre a gravação dos 2 primeiros, que não foram gravados. Foram estudados, mas não foram gravados. A gente vai fazer, né, a gente vai fazer um convite, né, Almer? Sim. Tem 10 minutinhos. Alguém quer colocar mais alguma questão, fazer alguma pergunta, alguma observação? Dona Rosa? Não? Tudo certo? Ô, Mério, Oi. Achei bonita ali, ó, aquela parte final ali, ó. As lutas poderiam ser cruas, mas as resistências estariam fortalecidas pelas vibrações que procedem de Deus. Olha que coisa linda. Permitindo que todos pudessem usufruir da felicidade inaudita, do crescimento interior, os olhos postos no futuro espiritual da plenitude. Coisa mais linda isso, gente. Vocês viram que coisa mais linda essa parte final? Olha o teor dessa mensagem final ali, daquele textinho do final ali, né? Coisa mais linda, né? É bem isso que a Terezinha estava falando, o que nos traz o estudo em grupo, né? Se a gente vai ler o livro, ler corrido, eu li, mas às vezes passam os meses, a gente não se lembra mais nem quem é o autor do livro, né? O valor que tem isso. Tá, gente? Mais perguntas, mais debates, temos minutinhos, vamos aproveitar. E dê a Simone. Até porque a leitura, ela não é apenas aquele aspecto informativo ali, né, de lendo, mas sim nos seus mínimos detalhes, assim, né? A Rosa pontuou ali um detalhe, outras informações como aquela antropopsicológica, a gente estivesse lendo, a gente passaria, né? Então, daí, se a gente dá uma paradinha para entender o que ele quis dizer com aquilo. Então, nós temos, assim, 2 tipos de formas de entendimento. Nós temos o entendimento grosso, aquele que nos dá uma ideia do livro. Nós temos um entendimento mais fino, mais afunilado, assim, que vai nas particularidades e na intimidade da informação. E aí essa intimidade revela tesouros, assim, né, para nós, de entendimento. E aí isso é favorecido pelo estudo em grupo. Uma outra mensagem que nesse capítulo passou para a gente é o quanto a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de querer mostrar a si mesmo que pode ser usado pelos espíritos que não querem deixar as coisas acontecer conforme Jesus nos ensinou. Então, dentro das próprias religiões, as pessoas vaidosas são muito usadas para deturpar, se enche o ego delas, incha o ego para elas fazerem da maneira que não deve ser feito. Mais alguma observação? Tudo tranquilo? Eu posso pedir para a Vanessa fazer a nossa prece de encerramento, Vanessa? Seu Homero, como assim? Me pegou com as calças na mão hoje. Posso tentar. Então, hoje encerramos o capítulo 23. Queria te pedir ao Senhor Jesus, né? Muito obrigada por mais uma noite abençoada junto com os irmãos, para que a gente possa
está aprendendo e evoluindo cada dia mais. Agradecer ao Mestre Jesus por todo o ensinamento que esse livro está trazendo para as nossas vidas. E agradecer sempre, né, por eu poder estar participando aqui com vocês, crescendo espiritualmente, evoluindo. Que o Senhor esteja sempre nos protegendo, nos abençoando, e que nunca, né, nos falte oportunidade de estarmos juntos aqui para aprender. E que o Mestre continue sempre nos abençoando, pessoal. Uma ótima noite a todos, e que semana que vem a gente tenha, né, novamente a oportunidade de estarmos aqui para realizar o encerramento aí do nosso livro. Muito, muito, muito obrigada. E espero ir melhorando cada vez mais, para poder fazer outras preces também bacanas para a gente. Que assim seja. Obrigado, beijo no coração de todos, uma boa noite. Tá? Boa noite, gente. Boa semana. Boa semana. Noite a todos. Boa noite. Com Boa Deus. noite a todos. Tchau. Deus, tchau. Boa noite.